O tema dessa série que nós colocamos é falar sobre amor. E hoje falar sobre um tema muito importante, me levando ao deserto para falar de amor. Abaixa a sua cabeça onde você está. E antes de começar essa ministração, gostaria de convidar você a orar comigo. A orar, gente. A orar ao Senhor. Entenda que aqui é casa dele. Entenda que aqui é lugar de adoração. E não importa as suas limitações, não importa como você chegou, mas adore a Ele. Não venha simplesmente para a casa de Deus para olhar para o irmão que está do lado, para cumprimentar o irmão que está do lado, para falar das novidades da sua vida, mas vem para adorar ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Senhor, nós te adoramos neste lugar. Que o que me faz estar aqui na tua presença era agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela oportunidade que o Senhor me concede de respirar nessa noite. Ó Deus, quando o Senhor nos trouxe aqui, quando o Senhor nos impulsionou a estar neste lugar, é porque algo o Senhor tinha preparado para mim, para nós, para todos que aqui entrou. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que algo venha penetrar em nossos corações e que nós possamos entender o quão grande é o amor do Senhor para com as nossas vidas. O quão grande é o amor do Senhor para com a nossa família. O quão grande é o amor do Senhor para a nossa igreja. O quão grande é o amor do Senhor por mim. E isso basta. Saber o quão grande é o amor do Senhor para a minha vida, basta. O Senhor me ama. O Senhor me ama e eu sei que todos os dias o Senhor tem demonstrado o seu amor para comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Me levando ao deserto para falar de amor. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17 ao 22. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e retorne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos conta uma história que você, eu, nós conhecemos. A história do povo que saiu do Egito, com destino a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Se olharmos esse texto, nós vamos deparar com a primeira coisa que nos chama a atenção, ou o primeiro tópico que nos chama a atenção. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele tinha a oportunidade de guiá-los ou mandá-los pelo caminho que na teoria era mais perto, no caminho que na teoria era mais seguro, no caminho que talvez chegaria mais rápido, no caminho que talvez não teria tantas dificuldades. Existia esse caminho, Ju? Existia. E o texto diz que existia este caminho, mas Deus preferiu que eles fossem pelo
deserto. Deus escolheu o caminho mais difícil. Deus escolheu o caminho talvez mais perigoso. Deus escolheu o caminho mais demorado, mais complicado, talvez mais terrível. Mas era por este caminho que eles iam chegar à terra prometida. Era por este caminho que eles iam alcançar o que estava preparado para eles. Entenda comigo que deserto é terra seca. Quem conhece, talvez já ouviu falar sobre deserto, sabe que deserto é terra seca, sem água, sem habitantes. Ou você já viu alguém falando que mora no deserto? Talvez o que você vai conseguir ver são rochas, pouquíssimas rochas, e o restante, areia. Um lugar em que durante o dia é extremamente quente. E eu não estou falando de clima como o do Brasil, que talvez nós chegamos em um lugar que é extremamente quente como a nossa região. Mas eu estou falando de extremo, aquilo que talvez você não consegue suportar. Durante o dia, quente. Durante a noite, frio ao extremo. Isso é deserto. Literalmente, geograficamente, deserto é isso. Biblicamente, deserto, lugar abrasador, lugar onde as únicas coisas que tem são animais peçonhentos, escorpiões, cobras. Mas é um lugar de provação, é um lugar de conquista, um lugar de juízo, um lugar chamado para aprovação, um lugar de tentação. Isso tudo é deserto. Deus tira o povo então do Egito e coloca o povo no deserto. Para ser o quê? Provado. Para entender de onde eles tinham saído e para onde eles iam. Entenda isso aqui comigo hoje e não vá embora sem entender. Talvez você chegou aqui vivendo o deserto espiritual na tua vida e até hoje você não entendeu o porquê que você está nesse deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez Deus te tirou de um caminho mais perto, porque nesse caminho mais perto talvez você não daria valor naquilo que você vai conquistar no final deste deserto. Deus te tirou do caminho mais perto para te colocar num caminho de provação, para quando chegar no final você entender a grandeza do Deus na tua vida, para você entender o tamanho do Deus e não entender o tamanho do deserto, para você entender o cuidado de Deus e o tamanho desse cuidado e não entender as dificuldades e o tamanho do problema do deserto. Esse Deus que tirou o povo e evitou que eles fossem por um lugar mais perto, colocou eles no deserto, mas era o mesmo Deus que todo dia providenciava uma nuvem e eles não tinham sol sobre eles. Esse calor que eu falo extremo, ele não tinha sobre eles. Esse frio que eu falei extremo, ele não tinha sobre eles, porque durante o dia Deus providenciava uma nuvem que sobre eles produzia sombra, e durante a noite Deus providenciava uma coluna de fogo que sobre eles produzia calor, e não existia frio, não existia calor, não existia nada disso que eu estou falando que pode acontecer num deserto. Você sabe por quê? Porque o meu Deus, o nosso Deus, agia também em meio ao deserto. Então, se você chegou aqui hoje vivendo um deserto, você precisa entender que o mesmo Deus que age em bosque, o mesmo Deus que age no paraíso, é o mesmo Deus que pode agir em meio ao deserto e providenciar para nós coisas lindas e maravilhosas que nós nem imaginamos. O mais interessante disso tudo é que Deus providenciava nuvens sobre eles para cobrir,
do calor. E quando esse povo tinha fome, mandava maná. Um maná que a Bíblia fala que os pais deles jamais tinham se alimentado. Um lugar deserto, de dificuldade. Você sabe por que eu estou falando isso para você? Para você entender que Deus está te levando no deserto hoje, para dizer para você que Ele te ama. Você sabe por que Deus me trouxe aqui? Para dizer para você que talvez no paraíso você não ia entender o amor de Deus. Talvez em terras lindas e maravilhosas, produtivas, você não ia enxergar o amor de Deus. E foi preciso Deus te levar ao deserto para você entender que Ele te ama, e te ama mais que tudo neste mundo. Talvez é preciso levar no deserto para você entender que Deus providencia maná para a tua vida. Talvez é preciso te levar no deserto para você entender que tem comida toda hora para você. Talvez é preciso te levar no deserto para te falar que toda hora Deus está querendo cobrir você e te proteger do calor que é este mundo. Talvez é preciso levar você no deserto para Deus te mostrar que Ele quer te proteger debaixo das suas asas. Foi preciso levar você no deserto porque em terras férteis você não enxergou o grande amor de Deus para a tua vida. E não é fácil passar no deserto. Não é fácil passar. Nós entendemos muito. E quando o faraó falou, eu deixo esse povo ir, eu deixo esse povo seguir, entenda, não foi um ato político, não foi faraó. Não foi faraó que falou, não, eu sou bom, vou deixar o povo ir, não. Foi a soberania de Deus que entrou em providência e falou, não, eles são meus, eu amo eles. Mas que Deus é esse que ama e coloca o povo no deserto? É porque no Egito eles não veem o meu amor. Vai ser necessário eu colocá-los no deserto para eles entenderem como eu amo eles e o que eu tenho preparado para eles. Mas é preciso talvez Deus te colocar no deserto para você entender que Deus tem terra prometida, preparada para você. Talvez vai ser preciso, Maria Teresa, Deus colocar você no deserto para você entender que Ele tem algo preparado para ti e que esse mundo não é isso que está preparado para nós. Talvez se eles tivessem continuado por aquela estrada que parecia simples, rápida, eles não entenderiam que tinha uma terra prometida. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos rápido. Não é assim que funciona. Nós não queremos chegar rápido. Nós não queremos alcançar rápido. Mas Isaías, ele diz, em Isaías capítulo de número 55, versículo de número 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pensa isso? Deus está pensando aquilo. Você pensa aqui? Deus está pensando ali. Deus, mas aqui eu chego lá, mas Deus fala, mas vai precisar passar por um caminho difícil para você chegar onde eu quero. Façamos igual Davi quando diz, os teus caminhos faz, Senhor, faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me a atuar pelas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todo o dia. Davi, faz-me andar, Senhor, pelos teus caminhos, não me deixe andar pelos meus, faça-me andar pelos seus.
E andar pelos caminhos do Senhor nem sempre é andar pelos caminhos de maravilhas, mas é andar pelos caminhos que vai ser difícil. O que me chama a atenção, o deserto é a escola. O que nós vamos fazer na escola? Aprender. Nós aprendemos na escola. É lá que nós aprendemos. E o deserto para as nossas vidas é aprendizado, é escola. Deus nos leva no deserto para nos ensinar, para falar: está difícil, está complicado, mas você está aprendendo. Está chorando, mas está aprendendo. E toda vez que eu estou te ensinando, eu estou dizendo: I love you. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu queria que você guardasse no seu coração. E o que Deus falou comigo ontem, na madrugada, quando eu decidi orar ao Senhor para estar aqui falando com vocês hoje. Quase todo mundo está no deserto. Como assim, João? Quase todo mundo está passando no deserto. Guarda isso para a tua vida hoje. Quase todo mundo tem nuvem os protegendo do calor. Quase todos têm coluna de fogo sobre eles, os protegendo do frio. Quase todos come do maná, alimenta do maná, mas pouquíssimos entendem que isso é amor. Todos participaram de tudo, mas 2 entrou na terra prometida. Todos foram amados pelo Pai, todos foram cuidados pelo Pai, todos foram tratados com amor, todos foram tratados com tudo que tinha de melhor no meio do deserto, mas 2 entenderam que isso era amor. Talvez tem muita gente aqui hoje que entrou passando no deserto, veio porque eu preciso entender. Tem muita gente no deserto, mas tem poucas pessoas entendendo o que é amor. Tem poucas pessoas entendendo o que é o amor de Deus neste deserto. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu quero falar outra coisa que eu anotei, para você guardar aí também. O deserto tende a nos fazer desanimar. É ou não é? Quantos já pensou parar? Eu não suporto mais. Dá para Moisés, mas não dá para mim. Dá para Moisés porque Moisés é chamado. Moisés aguenta porque Moisés viu a sarça se queimar. Moisés fala com o Pai. Moisés entra no santuário e Deus fala com ele. É Moisés. O deserto muitas das vezes nos faz desanimar. Mas Josué não entendeu assim. Eles entenderam que o mesmo amor que Deus estava com Moisés era para com eles também. Deixa eu te dizer, você viu alguém sair do deserto? Você viu alguém sair? Gente, entenda uma coisa, nós só sairemos do deserto o dia que nós encontrarmos com o noivo. A vida aqui nessa terra é um deserto, e viver nesse deserto é difícil, mas viver todos os dias ouvindo Jesus dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo,
Não tem coisa melhor. Então vive esse deserto difícil para a tua vida, mas abre os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus soar aos seus ouvidos dizendo: eu te amo e não há nada mais importante neste mundo do que você. Eu morri por você, eu entreguei por você, e é nesse deserto que eu quero te dizer: eu te amo. Eu tenho certeza que sairemos daqui entendendo esse amor de Deus para com as nossas vidas. O deserto é a provação para todos, e todos passam por lá. Todos comem do maná, como eu falei, mas pouquíssimos vão dar valor nesse amor. Um pastor escreveu na sua rede social, e essa frase chamou muita atenção. Ele escreveu: às vezes, por mais que pedimos, às vezes, por mais que pedimos, Deus não muda o clima do deserto. Ele usa o clima do deserto para nos mudar. Deus vai te honrar em meio ao deserto. Hoje, tem muita gente vivendo um deserto espiritual. Seco, se entregando ao deserto e não entendendo o cuidado de Deus. Parando em meio ao deserto, morrendo no deserto. Mais de 600 mil homens saiu do Egito, sem contar mulheres e crianças. Para 2 entender o amor de Deus. Por que você está falando isso, Júnior? Porque se você não ficar esperto, em vez de entender o amor de Deus, você pode morrer nesse deserto. Não morra no deserto, mas entenda o amor de Deus para a tua vida. Não morra no deserto, mas entenda que a terra prometida está logo ali. Alguns passos no deserto e você alcançará o que Deus tem preparado para você. Para alcançar a terra definitiva, é preciso passar em terras transitórias. Para alcançar a terra que Deus está preparado para você, para alcançar o teu sonho, é necessário passar no deserto. E só vai dar valor no conquistado quem viveu o amor de Deus no deserto.